Olá, caro professor, cara professora. Seja muito bem-vindo ao curso de Formação em Recursos Educacionais Abertos para Professores e Gestores de Instituições Educacionais. Eu sou Andréina Morato e vou acompanhar você nesse curso. Hoje, na aula 6, nós vamos falar sobre ciência aberta. E você pode me perguntar, mas Andréia, ciência aberta num curso sobre REA? Sim, por que não? Quando nós publicamos os nossos artigos científicos num periódico aberto, com uma licença aberta, nós estamos transformando esse artigo científico também num recurso educacional aberto. E olha que interessante, inclusive essa ideia de poder ensinar os nossos estudantes utilizando artigos científicos, né? Aos quais nós teremos acesso livre, aberto e gratuito, porque são abertos, e também porque podemos utilizá-los trazendo então o que há de mais novo numa determinada área de conhecimento e ao mesmo tempo familiarizando os estudantes com a linguagem científica, também ensinando para eles onde encontrar o acesso à ciência. Isso é realmente bastante interessante, a possibilidade que a gente tem hoje de ensinar utilizando artigos científicos que estão abertos, não é? Bom, então, como é que a gente faz para publicar um artigo num periódico aberto? A primeira maneira de fazer é publicá-lo pela Via Dourada. A Via Dourada significa que você vai buscar journals ou periódicos que estão com uma licença aberta, nos quais se pode publicar com uma licença aberta. Normalmente se usa uma das licenças Creative Commons nesses periódicos, tá? Mas são periódicos de acesso aberto. Quando a gente fala de acesso aberto à pesquisa ou à ciência, geralmente a gente se refere a isso, não é? A periódicos que têm esse acesso garantido a qualquer pessoa que queira encontrar aquele material, não é? Então não está ali num periódico fechado, onde somente as instituições, as bibliotecas ou as pessoas que têm uma licença podem acessar, porque geralmente é isso que acontece quando você publica num periódico fechado, que não tem uma licença aberta. Esse material, esses artigos científicos circulam sim, mas normalmente dentro da comunidade científica apenas, da comunidade acadêmica. Por quê? Porque você precisa ter uma licença para acessar aquele repositório ou aquele periódico específico, não é? Que muitas vezes as bibliotecas das universidades, por exemplo, têm, elas compram e renovam essas licenças com frequência, mas tem um custo para isso. E geralmente esses artigos científicos não estão disponibilizados para as pessoas em geral, para o público aberto, para os estudantes, para qualquer pessoa. E fazer a ciência, disponibilizar a ciência de uma maneira pública é um conceito bastante interessante para a informação, para a democratização da informação, não é verdade? Então, nesse sentido, quando a gente escolhe publicar os nossos artigos científicos num periódico aberto, num periódico de ciência aberta, a gente está contribuindo para o acesso à informação para a população em geral, tá? Então, a primeira coisa para publicar na Via Dourada é saber quais são os periódicos que aceitam publicação desse estilo, a publicação com uma licença aberta. Tá bom? Então, normalmente, você pode procurar esses periódicos como, por exemplo, no DOAJ, que é Directory of Open Access Journals, né? E ali você tem uma lista internacional desses periódicos nos quais se pode publicar de maneira aberta, com acesso aberto, tá? Ou você tem também o Open Doar, que é uma lista internacional que vai trazer para vocês esses periódicos. A gente sabe que, por exemplo, no Brasil, o sistema Qualis é o sistema que recomenda pra gente o nível, não é, de cada periódico de publicação, academicamente falando. E normalmente, sempre que possível, os pesquisadores procuram publicar nos periódicos que têm ali um bom conceito no sistema Qualis, que é da CAPES no Brasil. E isso normalmente pode contar até favoravelmente para a carreira desse profissional. Também é verdade que nem todos os periódicos, principalmente os que estão mais bem qualificados, né, no sistema da Qualis, estão cadastrados como periódicos abertos, né? Então, realmente sempre fica assim essa dúvida, porque muita gente fala os grandes periódicos, os mais renomados, os mais tradicionais, nem todos ali
estão publicando com acesso aberto. Como é que eu faço se eu quero publicar com acesso aberto, mas o periódico que eu escolhi não tá? Bom, realmente é uma pena que não esteja. Muitos periódicos estão indo ao rumo da ciência aberta, isso cada vez mais é uma tendência, estão cada vez mais abrindo os periódicos para isso. Então, primeira coisa seria tentar encontrar um periódico compatível, mas se não for compatível com o periódico que você escolheu para publicar, aí você pode escolher a Via Verde. E na Via Verde você publica num periódico fechado, nesse que tem uma licença, né? Que ou você vai ter, ou provavelmente a sua universidade, a sua instituição, a sua biblioteca tem uma licença para que você possa acessar, mas você vai disponibilizar esse artigo científico num repositório. Ou seja, um pré-print desse artigo ou um manuscrito desse artigo num repositório aberto, que pode ser institucional, da sua própria instituição, ou um repositório temático ou um repositório internacional. Veja que vários periódicos que são considerados fechados permitem a publicação pela Via Verde, né? Então é uma questão de verificar se o periódico que você escolheu permite essa rota ou não, tá bom? Caso você não saiba onde publicar o seu artigo científico que você publicou num periódico fechado, você pode pensar num repositório que se chama Deposita, que é um repositório universal de acesso comum, um repositório brasileiro criado pelo IBICT, que é o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Se você publicar ali, que é o repositório comum do Brasil, você vai já disponibilizar o seu artigo pela Via Verde diretamente, certamente não tem custo. O próprio repositório se encarrega de deixar o seu arquivo público com uma URL que não deve mudar, ou seja, para que tenha uma longevidade esse seu material que você publicou e que seja possível de ser acessado por qualquer pessoa. Então é interessante explorar a publicação no repositório comum brasileiro, que é o Deposita, que está aberto para publicação de indivíduos ali, dos seus artigos científicos que foram publicados pela via fechada, né, em periódicos fechados, e publicar ali em Via Verde, então, tá ok? Então, o link, na verdade, da ciência aberta para os REI, para a educação aberta, é muito grande, porque, como eu disse no início, você passa a transformar um artigo científico num material aberto ao público, democratizando o acesso ao conhecimento, à ciência. Esse material também pode ser utilizado como instrumento, como recurso na sala de aula, seja digital ou presencial, por qualquer professor que queira ter acesso a uma ciência atualizada para trabalhar com os estudantes, como é um material que está aberto para a população em geral que quer ter informação. Isso é super importante, não é? E no conceito de educação aberta, que vai muito além dos REA, que eu vou comentar com vocês mais adiante nesse curso, a ciência aberta faz parte do conceito de educação aberta. Isso também está lá no Marco Open Edu, que apresenta as 10 dimensões de educação aberta, e uma delas é a dimensão pesquisa, né? Na qual a gente trabalha toda a questão da ciência aberta e também dos dados abertos, porque se você faz ciência de maneira aberta e publica os seus resultados de maneira aberta, você também pode pensar em publicar os dados dessa pesquisa que você fez de maneira aberta, não é? Como dados abertos. Isso também é possível, há repositórios abertos para isso, não é? Mas lógico, você sempre tem que levar em conta a confidencialidade, a questão de ser anônimo ou não esses dados. Você também tem que levar em conta a questão ética, se esses dados que você coletou podem ser feitos públicos ou não, porque, por exemplo, há dados que vêm de pesquisas na área da saúde que jamais podem ser disponibilizados publicamente, não é? Mas dependendo do tipo de dado que você tem, além de depositar o arquivo final com o artigo científico final, você também pode pensar em depositar de uma maneira livre num repositório e aberta os próprios dados dessa ciência, fazendo parte também do movimento dos dados abertos, tá bom? É isso, então, como atividade para essa semana, eu sugiro que você, caso ainda não publique em periódicos de acesso aberto, que você faça uma pesquisa, se você é pesquisador, que você faça uma pesquisa na sua área, na sua disciplina, quais são os periódicos nos quais você acredita que possa publicar a sua pesquisa de maneira aberta, se eles são compatíveis com o tipo de pesquisa que você faz. Muitas vezes a própria instituição, eu esqueci de falar isso, a própria instituição paga uma taxa para você publicar pela Via Dourada.
Porque na Via Dourada, aquela onde você faz o depósito do seu artigo num periódico de acesso aberto, ela muitas vezes tem um custo, tá? Nem sempre, mas pode ser que esse periódico cobre uma taxa. E às vezes a instituição cobra essa taxa, que eles chamam de taxa de processamento de artigo, muitas vezes, né? Há grupos de pesquisa que cobrem essa taxa. Eu sei que você vai me dizer que às vezes isso pode ser um empecilho, porque na verdade toda a política institucional de uma instituição que quer ser aberta deveria, não é, levar em conta essa questão de possibilitar aos seus professores, que são pesquisadores que fazem pesquisa, de publicarem em periódicos abertos e pagarem essa taxa de publicação. Mas isso é uma questão institucional, seria o ideal para as instituições que querem ser instituições abertas no sentido da ciência aberta, mas infelizmente às vezes isso não acontece, a instituição não tem essa política institucional de pagar por essa taxa e muitas vezes o grupo de pesquisa não tem o financiamento necessário e o professor fica assim numa situação um pouco complicada e acaba indo para a via verde. Mas isso é uma questão institucional que também pode ser trabalhada e quem sabe, não é, a sua instituição possa realmente ter esse tipo de facilidade para você se você resolver publicar com o seu grupo de pesquisa ou seus coautores num periódico aberto, tá? Então, como eu dizia, se você é um pesquisador, a atividade fica para você encontrar esse periódico aberto que pode, no qual você pode publicar sua pesquisa, ali olhando nos diretórios que eu falei ou perguntando para os seus colegas, tá? E se você por exemplo, um professor que não costuma fazer pesquisa, talvez também seja interessante você dar uma olhada nesses repositórios e ver o que você encontra ali de ciência atualizada que você possa incorporar nas suas aulas como material de aula, material educacional atualizado para suas aulas. Olha que perspectiva interessante já incluir a ciência nas aulas desde muito antes, né? Desde a graduação ou desde da escolaridade secundária ou talvez até antes mesmo, nesse ciclo de educação básica, não é? Então, é importante prestar atenção nisso para saber até que ponto tudo isso já pode ser incorporado antes nas suas aulas, tá? Então, essa é a dica de atividade para buscar esses repositórios de periódicos abertos e, como sempre, compartilhar com a gente na nossa comunidade aberta no Twitter, utilizando a hashtag geral do curso, que é a ReaSago, e a hashtag específica para essa aula, que é a ReaSago PT6. PT para português e 6 porque corresponde à aula 6. E que quando a gente filtra, quando você filtra, quando eu filtro, tudo que tá com essa hashtag lá no Twitter, ReaSagoPT6, a gente vai encontrar o que diz respeito a essa aula e com isso poder ver o material também dos outros participantes do curso que ali compartilham e também estabelecer um diálogo com os outros participantes, tá bom? Então é isso, muito obrigada e eu vejo você na aula 7. Até lá!